Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje vamos conversar um pouco sobre esse tal jogo da baleia azul, né? Que é um perigo para os jovens. Para quem não sabe do que eu estou falando, embora seja bem notório o assunto, trata-se de um jogo onde jovens se expõem a riscos, né, e são manipulados até mesmo chegarem ao suicídio. Se colocam cada vez mais desafios, são desafios, né? E desses desafios eles vão aumentando, até que se chega ao suicídio. É tentado o suicídio ou até confirmado, né? Realizado. E esse jogo, às vezes as pessoas estão dizendo que o jogo é isso, é aquilo, não, como se não tivesse nada a ver com a questão de jogo, como se não tivesse nada a ver com a questão de jogo em si. Mas tem exatamente a ver com o jogo, tem exatamente a ver com isso. Não sei quantos lembram, há tempos atrás, tinha um desafio no Facebook, se não me engano, que era de jogar o balde de gelo na cabeça. Lembra que na televisão passava esse desafio? O desafio você a jogar um balde de gelo na cabeça. Aí a pessoa jogava um balde de gelo na cabeça, aí desafiava a outra pessoa. Lembra disso? O que significa isso? É o que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo, né? Aqueles que são muito aficionados a jogos e videogames não vão reconhecer isso, vão dizer que eu estou falando bobagem, mas é exatamente isso que eu vou dizer agora. Se você começa com seu filho sem dar limites a ele em questão de jogos, você vai deixar que seu filho seja uma possível vítima de um jogo desse. Por exemplo, se teu filho tem um costume, né? Digamos assim, de jogar jogos violentos e jogos que passam de fases, e é interessante que quando passa de fase, ele gera um tipo de recompensa por passar de fase. E como um abismo chama outro abismo, segundo nos disse o nosso Senhor Jesus Cristo, quando se começa com alguma coisa onde aquilo não satisfaz mais, as pessoas que estão viciadas na internet, elas vão procurar coisas mais excitantes. É assim que funciona em todo tipo de jogo. Como você acha que funciona o vício num cassino, né? As pessoas começam, sei lá, jogando naqueles caça-níqueis, daqui a pouco estão na roleta e perdem tudo. Mas no início elas estão sendo estimuladas, estão ganhando até, né? Então é interessante que você observe que existe uma coisa chamada dependência de internet, né? Como você vê, eu faço várias coisas para a internet, mas não estou o tempo todo na internet. Tem hora que eu estou lendo um livro, estou fazendo outras coisas, né? Estou fazendo uma atividade qualquer. E isso então significa que você não deve estar 100% na internet. Mas o que tem acontecido com nossos jovens é que estão dedicando praticamente 100% de seu tempo livre para a internet. E às vezes nós precisamos de um jejum de internet, né? Não só jejum de internet, como jejum de jogos, né? Porque estamos numa cultura de extremamente voltada para a diversão, onde se você não tiver diversão, você não tem o que fazer. Isso acontece com qualquer pessoa, qualquer família, qualquer casa, e é necessário que você saiba policiar seu filho, literalmente policiar seu filho para que ele não caia nesse tipo de comportamento, porque todas as crianças estão sujeitas a isso, se o pai não tomar providência. Alguns já estão sugerindo, vamos colocar controles na internet, controles nas formas de se usar a internet. Ora, isso aí é tudo que qualquer sujeito manipulador gostaria de fazer. Aí pegam uma anomalia e colocam como se tivesse que controlar a internet. E não como se os pais tivessem obrigação de estar com seus filhos, de olhar pelos seus filhos, de acompanhar seus filhos, certo? Os problemas que nós temos hoje, nós tínhamos há 10 anos atrás, ou mais um pouquinho, 15 anos atrás. E os pais daquele tempo, eles viveram problemas semelhantes aos de hoje para livrar seus filhos de vários problemas, né? Um dos problemas muito comuns, há uns 10 anos atrás mais ou menos, era a pedofilia, pessoas que aliciavam crianças pela internet.
E você não vai dizer que é menos pior do que o Baleia Azul, não. É simplesmente um abismo chama outro abismo, certo? E é interessante que nós devemos estar atentos para que nossos filhos aprendam que não existe só a internet. Não existe só as coisas da internet para fazer. Até mesmo no computador, se você desligar a rede, você encontrará coisas para fazer interessantes. Sabe por que às vezes uma pessoa não aprende certas coisas? Porque ela está no computador, comprou o computador para aprender, mas ela está sempre ligada num caso de diversão na internet. Então é importante você, às vezes, desconectar o Wi-Fi do seu filho. Desconectar o Wi-Fi. Ele pode até acessar o computador para fazer um trabalho, ele nem sempre vai precisar de internet. Ele precisa aprender também a pesquisar em livros, a pesquisar em matéria impressa, a pesquisar em biblioteca e não só pesquisar na internet. Pesquisar na internet é muito cômodo e muitos pais preferem que os filhos façam isso, mas não é o único caminho. É interessante que as crianças passem a ter menos tempo com a internet. Nós não precisamos de controle estatal da internet. Isso aí é coisa de controladores, de pessoas que querem fazer, na verdade, um domínio da rede para seu próprio benefício, né, econômico. Não precisamos disso, nós precisamos, ao contrário, de pais que assumam sua função de pai, que não fiquem relegando isso a outros ou relegando até o Estado. Não, não faça isso, delegando, melhor dizendo, ao Estado. Não faça isso. Não delegue a função, o princípio, a prerrogativa que é sua. Seja um pai coerente, uma mãe coerente e tome conta de seu filho. Arranque o cabo da internet, se for o caso. Corte a internet, deixe de pagar ou suspenda a internet, melhor dizendo, né? Suspenda o fornecimento de internet na sua casa por um mês, que você vai ver a diferença que você vai fazer na vida de seu filho. Suspenda. Primeiro, você vai dizer, mas ele não vai suportar. Isso já é um sinal que ele está dependente de internet. Porque se ele não suporta ficar sem internet, isso já é um sinal de doença. Então, se você tirar a internet de seu filho e ele reagir violentamente, isso é um sinal que você precisa estar muito atento a seu filho. Então, a primeira coisa que eu te digo, para você saber se seu filho corre risco com a internet, tire a internet dele por uma semana, não precisa ser um mês, ou por um dia. Conforme a reação que ele tiver, você vai ver se aquela reação é desproporcional àquilo que existe de fato na internet, que é só com diversão. Se é só diversão, a reação tem que ser insignificante, mas se a reação for desproporcional, significa que há uma dependência daquilo. E você não pode permitir que seu filho esteja dependente. Você pode não concordar comigo também, mas os jogos que nós vemos aí, usados de um modo geral pela juventude, muitos começam com tiro, com disputas de carros, e depois vão para tiro e depois estão matando. Primeiro atira em pato, daqui a pouco estão matando pessoas, e depois passa para a primeira pessoa, né? Você só vê as mãozinhas do cara assim, né? Dando puxando uma faca, coisa parecida, né? Então já está em primeira pessoa, ele já está no lugar, naquele lugar ali. Daqui a pouco está em realidade virtual, né? Realidade virtual, ou seja, o cara bota o óculos e se vê no ambiente da realidade virtual, pode se mover, interagir daquela forma. E você acha que isso vai acabar bem? Você não acha que um abismo chama outro abismo? Se ele está lidando sempre, quase sempre, com jogos que são violentos, jogos que incentivam a morte, jogos que incentivam todo tipo de violência, você vai esperar o que disso, né? Além disso, temos ainda a realidade ampliada. Lembra aquele tal do Pokémon Go, que agora já caiu em descrédito? Eu disse que aquilo era do capeta, e é mesmo. Porque criança não deve ter acesso àquele tipo de tecnologia. A criança não tem a mente preparada para aquilo. Então você vai um abismo chamando o outro abismo. O que você acha que a criança que está vendo esse baleia azul, você já imaginou que ela pode ser o órfão de algum outro jogo anterior? Por que não falam isso? Porque é um mercado imenso.
Então ninguém vai te contar essa história. Ninguém vai defender isso para você. Pelo contrário, eles vão simplesmente dizer que não tem nada a ver, que o baleia azul é uma coisa que é anormal. Não, é anormal sim, mas é consequência dos abismos que foram cavando. Conforme cavava um abismo, aquele abismo, que o barranco ali cedia e aumentava o abismo, né? E foi assim que fizeram com os jogos, a ponto de chegar ao que temos hoje. Então devemos tomar muito cuidado com nossos jovens. E o único meio que você tem para fazer isso, para salvar seu filho desse período de dicção, é expondo ele a uma privação da internet, né? Não deixe seu filho na internet muito tempo. Exponha ele à privação da internet. Coloque um programa no seu computador que só permita que ele acesse determinado horário, por determinado tempo, né? Não por muito tempo. Né? Crianças, antigamente, quando minha filha era pequena, os médicos diziam que crianças não podiam, crianças pequenas, de até 7 anos, né, por aí, não podiam ficar mais do que 2 horas na internet. Hoje passam, sei lá, 10, 12 horas na internet. Mais tempo do que passam na escola. Ou seja, você quer o quê? Né? Quer o quê? Né? Não pode dar certo, né? Então esse jogo da baleia azul é só a ponta do iceberg ainda por cima, né? A ponta do iceberg. Se você quer liberar seu filho, proteger seu filho disso, você tem que proteger seu filho não só do baleia azul. Você tem que proteger ele de todas essas tecnologias que geram dependência virtual. A dependência virtual já está confirmada, é similar à dependência de drogas. Por isso que crianças que são dependentes de jogos e de redes sociais, elas também são propensas a estar fazendo um jogo desse tipo de suicídio, coisa parecida, porque são fases, né? As fases são cada vez mais difíceis. E as fases, quando você imagina no jogo, elas são que são desafios, né? Então os desafios estão saindo do mundo virtual e passando para o mundo real. Ou seja, isso é um abismo chamando outro abismo. O que nos interessa é isso? Não vamos proibir que façam jogos para quem quer que seja, né? Especialmente para adultos, né? Que sabem o que querem fazer, mesmo que seja ruim. Mas especialmente para crianças, nós que somos pais, né, devemos controlar o tipo de jogo que nossos filhos assistem, que praticam, né, que jogam. Você tem que controlar o jogo que seu filho está usando e tem que avaliar se aquilo tem a ver com a maturidade dele. Mas muitos pais querem agradar tantos filhos e ficam tão satisfeitos que os filhos têm habilidade para jogar um jogo virtual que mal percebem o mal que aquilo está fazendo para aquela criança, né? Quantos jovens poderiam estar aprendendo um instrumento, poderiam estar lendo livros e às vezes estão o tempo todo na internet? Esse talvez seja um dos grandes males de hoje em dia, mas já se tornou meio que proibido falar mal da internet. As pessoas não querem que você saiba que a internet também te prejudica, embora ela seja muito boa também. Ela pode ajudar muito, mas em alguns momentos você precisa desconectar seu computador da rede. Você não pode ficar online o tempo todo, porque senão você se torna um bobo, um manipulado e um doente. Então, portanto, cuidado com isso. Cuidado com isso. Não permita que seu filho fique 100% do tempo online. Você pode estar uma boa parte do tempo online, porque existem muitas coisas online para se resolver, então até trabalho é feito online, obviamente. Mas para diversão, tome cuidado. Tome cuidado aqueles que estão há muito tempo online por diversão, especialmente as crianças. Você pode dizer assim: ah, mas meu filho não joga o baleia azul. Mas ele joga outras coisas que vão gerar o mesmo sentimento e que amanhã ou depois ele pode jogar o baleia azul ou outra coisa. Pode vir outro problema. Você não sabe o que virá depois. Então, cuidado com isso, cuidado com essas coisas. Tome cuidado com esses jogos malignos, especialmente jogos que estimulam sentimentos macabros e sentimentos violentos nas crianças,
Cuidado com isso, porque isso estimula um tipo de emoção que é muito, vamos dizer assim, primitiva, né? Como dizem os evolucionistas, né? Mais animal, né? E esse tipo de emoção ela não é muito boa de ser cultivada. Ela precisa ser controlada pelo homem racional e pelo homem espiritual. E nossos jovens precisam aprender isso. Mas o que nós temos visto hoje em dia é que os pais, às vezes, por omissão, até para serem mais agradáveis a seus filhos, não estão fazendo o seu papel de pai. Precisamos de pais de pulso forte para que nossos filhos, os filhos de vocês, né, os filhos do Brasil, não se tornem mais uma vez vítimas, né, de falta de cuidado paterno e que o Estado venha querer se intrometer depois, dizendo que tem que cuidar do seu filho desde a mais tenra infância, né? Então, cuide de seu filho, depois não vai reclamar, tá bom? Que Deus o abençoe. Espero que você medite nisso e saiba que a dependência da internet é real, isso existe. Isso existe e é igual à dependência do crack, tá? Então, cuidado com isso. Amém.